Mas eu não sei pra onde o dólar vai. Ele pode bater R$7? Pode. Ele pode voltar pra 5? Com certeza. O único ponto é que a gente tá falando de 2025 aqui, mas pensando em termos estruturais, eu enxergo o dólar subindo contra o real ao longo do tempo, assim como foi o passado, né? Era 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1, e algum dia vai estar 7, vai estar 8. O que faria o dólar cair? Na minha opinião, É. uma troca de gestão no Brasil, cara. E se a pessoa ainda não entendeu isso, imagina que você é um produtor de frango. Aí, sei lá, produz o frango, vende bonitinho e tal. O dólar disparou. Você vai preferir vender seu frango para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, para a China e ganhar em dólar? Ou vender aqui e ganhar em reais o mesmo valorzinho? Você vai vender para o exterior. Então, quando o dólar dispara, você ainda começa a ter uma competição muito maior da venda para o exterior. Mas assim, quando você falou que o patrimônio se mede em dólar, que o dólar mexe muito, mas mexe pra todo mundo? Porque tem um papo aí que eu vi uma galera Pobre não falando come aí que dólar. pobre não compra dólar e não muda nada no bolso come brasileiro. dólar, né? É isso. É, Mas Charles, literalmente come, porque o que acontece é o seguinte, quando a pessoa pensa, quer saber, que se foda que o dólar subiu, é ruim Não só pra vou pra vocês que vão pra Disney. É, eu não vou pra Disney, pô. Você tá ignorando o seguinte, cara. Você tá ignorando que, por exemplo, 70% do frete brasileiro, do modal, é rodoviário. Então precisa de quê? De diesel. Diesel é cotado em quê? Em dólar. Uhum. Soja, milho, café, cara, tudo cotado em dólar, commodities. Então, assim, no final das contas, o preço é todo em dólares. Vai tudo ser indexado. E se a pessoa ainda não entendeu isso, imagina que você é um produtor de frango. Aí, sei lá, produz o frango, vende bonitinho e tal. O dólar disparou. Você vai preferir vender seu frango para os Estados Unidos, para a Arábia Saudita, para a China e ganhar em dólar? Ou vender aqui e ganhar em reais o mesmo valorzinho? Você vai vender para o exterior. Então, quando o dólar dispara, você ainda começa a ter uma competição muito maior da venda para o exterior, mas muito maior mesmo. Tudo bem, no final das contas, para o país acaba entrando dólares e tal. Uhum. Mas para a pessoa de baixa renda, a alta do dólar, muitas vezes, é muito pior do que para o rico. Porque é bem da verdade. Você acha que o cara é milionário, tá ligando se o dólar subir um pouquinho, se ele vai ou não para Disney? Ele vai para Disney, porque ele tem dólar já. Na realidade, para o cara que tem muito dinheiro, ele não tá pensando, pô, que merda, o dólar subiu, eu não vou para Disney. Ele tá pensando o seguinte, pô, que bom que o dólar subiu, eu tenho dólar lá fora, agora que eu vou mesmo para Disney, até para movimentar um pouquinho meu dinheiro que tá lá fora, varrer um pouquinho a casa que tá em Orlando, tem que consertar o telhado, eu tenho também uma lanchinha em Miami. O cara que tem dinheiro não tá nem aí se o dólar subir. Então, para quem é de baixa renda, é muito pior uma alta do dólar, que é o que o Bruno falou, bate na inflação, mas bate ali direto. Esse mês a gente deve ter um impacto muito grande na inflação por causa do aumento do dólar, porque os fornecedores vão repassar. Para acabar essa história, você ainda tem que pensar o seguinte, nem sempre o cara vai esperar um mês ou dois para subir o preço. Porque você tem que pensar o seguinte, pô, eu tenho uma loja de informática, aí eu tô vendo que o dólar tá subindo. Eu já sei que na hora que eu tiver que repor o meu estoque, quando eu for lá no fornecedor, o fornecedor já vai ter repassado. Então, eu antes de qualquer coisa, eu já aumento o meu preço, para que eu tenha dinheiro para repor o meu estoque, entendeu? Cara, hoje de manhã eu fui no mercado e eu fiquei meio em choque, cara. Eu fui no açougue lá, peguei uma bandejinha de 400 gramas de patinho moído, R$46. Não quis picanha? Não, é que eu compro pra fazer comida pra minha filha, mas assim, tipo assim, não deixei de comprar, mas achei um absurdo de caro. Eu falei assim, cara, que nem você falou. É surreal, R$40 Pra mim, tipo assim, eu falei assim, cara, um absurdo isso. Sim. Só que eu tenho dinheiro ainda pra comprar, mas ainda assim eu achei Exato. absurdo. Realmente, quem tem uma renda um pouco menor, essas pequenas coisas que tem que comprar no supermercado, é um óleo de soja, é uma carne, é um frango, uma coisa, fica realmente inviável. E para piorar, o preço das coisas também subiu. Tipo, o preço do café, preço do cacau, preço do azeite. Você vê uma porrada de complicação lá fora. O café De tá batendo clima. mais com a Não, história. eu vou no mercado e fico pensando na galera que ganha um salário, 2, cara, não tem como. Como é que faz, né? Não tem como. Eu aceitei vir pro podcast porque tinha café aqui. Porra, eu vou Tá tomar uma caro pra garrafa hoje. caramba, né? O dia de hoje tá feio. Mas, ó, Mas, deixa ó, eu fazer- esse exemplo do Kaique é muito bom, só
Desculpa te Imagina, cortar, imagina, Lucão, mas por pelo favor. seguinte, né? Quando você tem os preços no mercado subindo 20%, isso tranquilamente acontece com IPCA Não, de 5%, E tá? eu vou te falar, eu lembro que há 6 meses atrás eu comprava esse mesmo patinho moído por uns 26, 30 reais no máximo. Quase que dobrou. No máximo, Isso, no isso. máximo. E aí, o que Bizarro, acontece, né? né? O pessoal fala, pô, a inflação não corresponde à subida dos preços por brasileiro. E não corresponde, porque a inflação ela é uma média, né, calculada para famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, com cestas de consumo muito diferentes, num país de proporções continentais. E o que acontece é que na inflação, essa média é sempre menos volátil do que os componentes da média. Então, o patinho subiu 80%, o iogurte subiu 20%. Só que tem preço de itens que caem, porque o pessoal não quer consumir, que puxam a inflação para baixo. Só que o ponto foi o que o Kaique falou. Olha, a carne subiu, mas você não deixou de comprar. Então, quando o preço no mercado sobe, o rico ele continua comprando, porque o que ele consome comparado ao que ele tem de patrimônio investido é muito pouco. E geralmente ele tem patrimônio fora do Brasil. Então, quando o dólar sobe, o patrimônio que está fora também se reajusta. A classe média já sofre mais, porque consome mais da sua renda. No entanto, ainda tem investimentos em IPCA mais 7, Sim. tem pré-fixado, tem alguma coisa de dólar nessas contas digitais, Cara, que tem hoje em dia imóvel, muita né? gente tem o seu imóvel. É. Então ele consegue ainda compensar. Agora, o cara que é pobre, ele consome tudo que ele ganha. Então, quando o preço sobe, aí ele vai ter que trocar a carne pelo frango, ou o frango pelo macarrão e deixar de comer proteína naquela semana. Aí terrível, né? Sim, é isso mesmo. Porque antes até da gente falar um pouco da futurologia aí do dólar, entender o que pode acontecer, por que teve uma época, eu lembro da era Disney lá, 2012, 2011, cara, que ia todo mundo, aquele dólar 1,50, 1,80, sei lá, cara, ia todo mundo. O que estava acontecendo no Brasil naquela época que esse dólar tava tão baixinho, cara? Eu nunca fui pra Disney. Você não era ricão nessa época, né? Eu sou rico há pouco tempo. Você me lembra as pessoas 2011, 2012, né? Sou rico há pouco tempo. Cara, essa época que você tá falando, 2011... Você sabe que época que é essa, cara, né? Qualquer pessoa viajava. 2011 eu fui menos pra eu, Disney. Gil Perini. E tava putaço porque paguei 1,60 no dólar e tava achando assim, pô, tá muito caro. Absurdo, pô, peguei, né? Era Esse assim, euro a era o fim do 2,40 mundo. não dá. mas o que aconteceu? O Brasil, mesmo ali um pouco depois da crise de 2008, o Brasil teve um crescimento. 2010, se eu não me engano, foi 7,5% o crescimento do PIB. Aquela foto icônica lá do Isso, petróleo isso. lá? Mas aí foi as custas de você botar um endividamento na população, cagar toda a economia que depois estourou na era Dilma. Mas o Brasil cresceu muito. Os americanos estavam com problema na economia, se recuperando da crise de 2008. Então você teve dois fenômenos. O dólar estava relativamente barato para a gente e comprar e viajar para os Estados Unidos também estava muito barato. Então você teve o fenômeno das pessoas que iam fazer enxoval de bebê. Enxoval em Miami. Você ia comprar enxoval em Miami. roupa. Cara, você viajava com a mochila, com a roupa do corpo, e lá comprava 2 malas, roupa. Tipo, com $1.000 você fazia 2 malas de roupa. Sim. Por quê? Porque o dólar estava barato, mas os itens nos Estados Unidos estavam muito baratos, porque eles estavam saindo da crise de 2008, que foi muito mais pesada para os americanos do que para a gente. Então, Entendi. esse é um fenômeno de crise que tem a ver com o que a gente vai falar depois aqui de investimento. Tá. Mas sobre essa questão do dólar mais baixo nessa época, o Brasil nos anos 2000 pegou um baita ciclo de commodities. China. E se a gente olha a nossa economia, cara, o Brasil ele é uma grande fazenda com um posto de petróleo e uma mineradora. Então a gente vende petróleo, a gente vende minério de ferro, a gente vende soja, café, várias commodities agrícolas. Se o preço disso está mais alto, os termos de troca para a gente melhoram. Então a gente começa a exportar por preços altos e nisso é mais dólar entrando aqui, no relativo o dólar fica mais barato em relação ao real. Um grande ponto que a gente tem hoje que pesa muito nas finanças públicas é que a dívida pública está muito grande, né? Batendo aí 80% do PIB. Nessa época era menos de 40%. Então, os juros sobre a dívida, por mais que fossem juros altos, a história do Brasil é uma história de juros altos, a Selic média, Sempre vai na história ser. do Plano Sempre Real vai fica em ser. torno de 10%. Mesmo assim, como o volume da dívida era mais baixo, a gente gastava menos com isso. E se a gente pega agora, nesse último ano, a gente fechou com um déficit de mais ou menos 1,1 trilhão. Disso, um pouquinho mais de 800 bilhões são juros da dívida. Então, o déficit realmente que o governo ele gastou mais do que arrecadou foi na ordem de 0,5% do PIB. Só que com uma sinalização muito ruim, né? Falando, olha, a gente vai continuar ampliando o gasto, porque o arcabouço fiscal ele faz isso, ele deixa o gasto crescer de maneira real. Então, o mercado já vai precificando que, com tudo isso de gasto, com juros altos, né? Esse juro alto vai frear a economia em algum momento. Então, o crescimento não deve ser igual ao último que a gente teve
Agora, mas é uma diferença principalmente no fato de que o que a gente vendia tinha preço alto, agora o preço não está tão alto assim. A nossa dívida era muito mais baixa, agora a nossa dívida é altíssima. Inclusive, comparando com países emergentes, ela fica bem acima da média. Isso acaba pesando e bate no câmbio. A primeira coisa a reagir é o câmbio, que é aquilo que a gente tem menos controle. Né? Então, mas a gente, voltando agora para o presente, a gente não vai ver uma queda desse dólar, né? Acho que a tendência é a gente pode ver uma queda do dólar. Se você pergunta para mim qual o preço do dólar esse ano no final do ano, não tem a mínima ideia, cara. E acho que o Charles também não vai querer cravar um número aqui, porque a maneira mais fácil de perder... Não, eu acho que vai ficar entre 3,58. Mais ou menos. Boa. Mas óbvio que pode, né? Pode surpreender ainda, né? Com 3% de Não dá para saber. De banda. Por exemplo, você me pergunta, em 2026 o dólar ele pode cair e voltar para 5 alguma coisa? Pode. Basta nas pesquisas começarem a sinalizar que vai ter uma mudança de governo. Então, eu não sei o que vai acontecer com o dólar. Se ele vai voltar para 5 alguma coisa. Se voltar, eu fico muito feliz. O pessoal pensa, vocês estão torcendo pro dólar subir. Não, cara. Porque às vezes o Bitcoin tá em queda, o dólar tá subindo, eu quero comprar, mas tá mais caro. Era pra estar mais barato. É engraçado gente, como sempre pode eu piorar, né? tenho que comprar um monte de equipamento audiovisual, tudo isso é em dólar, gente. Não quero que suba, não. Quando o dólar rompeu a barreira dos R$3, dos 4, começou todo mundo a falar, meu, o que é isso, né? Agora acho que se voltasse pra 4, todo mundo ia encher Nossa, a galera estourar de dólar. Por isso que é difícil voltar. Porque quando volta, o que o pessoal faz? Compra pra caramba. A maioria, alguns esperam, né? Fala, vai voltar pra 3. Aí não compra nada. Mas, no geral, o investidor, ele faz o quê? Cara, ele compra. Aí Porque volta, ele vê, sobe de caramba. novo. Por isso que é complicado, né? O pessoal pensa, pô, não tem como o governo, sei lá, ir lá fazer um decreto e falar, de hoje em diante o dólar vale R$4. Se ele faz isso na mesma hora, o que acontece? Todo mundo fala, era pra ser 6, tá 4, deixa eu comprar. É muita pressão de gente comprando dólar. Na Argentina isso aconteceu. O que eles fizeram? Não, só pode comprar $200 por mês. Porque senão não tinha dólar pra todo mundo. E aí você tinha um preço oficial, entre aspas, e um preço no mercado paralelo justamente por conta disso. Eles quiseram definir o valor do câmbio. Mas eu não sei para onde o dólar vai. Ele pode bater R$7? Pode. Ele pode voltar para 5? Nossa. Com certeza. O único ponto é que a gente está falando de 2025 aqui, mas pensando em termos estruturais, eu enxergo o dólar subindo contra o real ao longo do tempo, assim como foi o passado, né? Era 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1. E algum dia vai estar 7, vai estar 8. Enquanto os Estados Unidos crescerem mais do que a gente com menos inflação, essa é a diferença, né? Essa é a direção. O que faria o dólar cair? Na minha opinião, uma troca de gestão no Brasil, cara. Isso faria o dólar o cair. Alckmin assumir? Porque Não tem que digo terminar nem o mandato. agora, tô pensando em 26. Mas isso poderia acontecer também, se viesse a assumir. Gustavo Lima, né? Quem sabe ele consegue baixar esse dólar. Mas troca de gestão que eu digo, não é só uma troca Os dois juntos, da né? persona. Eu também tô falando de uma troca do modelo que está sendo usado no Brasil, que é um modelo onde, para fechar as contas, a gente está querendo arrecadar mais. Só que a gente arrecada mais e gasta mais. E aí a conta não fecha. Outro dia eu vi um Reels feito lá pelo Felipe, da Paradigma, né, que é professor no VR Cripto, ele colocando o orçamento do Brasil. No último ano foi 5,5 trilhões. E aí colocando o patrimônio dos, se eu não me engano, 69 bilionários que temos aqui no Brasil. Todo o patrimônio deles daria 1,2 trilhão. Ou seja, se a gente confisca tudo que os bilionários têm, a gente está pagando 3 meses de despesa da máquina pública. E depois acabou. Então é muita grana. Nossa, Dito isso, o que a gente faz, o investidor? Como que ele pode se proteger desse dólar? Como ele pode aproveitar isso? O que vocês... Eu acho que não é nem... Ou se não é nem vocês o estão dólar, fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Mas tipo assim, cara, como que o cara consegue sobreviver a 2025? Vamos parte por parte, né? Senão o programa vai ter 20 minutos. Para dormir é uma coisa que eu acho que está em voga, assim, dos investidores. É que, por exemplo, até o advento dos bancos digitais, nos últimos 5 anos, o brasileiro tinha que pensar só em se proteger. Agora o diferencial é que a gente pode ganhar. Então, você tem que dividir, né? Quem eu sou aqui como cidadão, meu dia a dia e tal, e o investidor. Então, como cidadão, o que você pode fazer, cara? Você vai mudar ali, de repente, um alimento que você compra, um hábito, alguma coisa. Agora, como investidor, o dólar subir não necessariamente vai ser ruim para você. Por quê? Porque você consegue investir lá fora. Por isso que eu digo, até 5 anos, 10 anos para trás, se você quisesse investir no exterior, cara, você tinha que ter muito dinheiro. Você tinha que ter 1 milhão, 500 mil. Era um valor absurdo. Eu não me recordo dos meus amigos na faculdade de economia ou no próprio trabalho no mercado financeiro investindo no exterior. Isso era uma coisa muito fora da realidade. Hoje, cara, você abre conta no teu banco, na tua corretora. Tem vários aplicativos. Mesmo via BDR você até consegue, mas
No exterior mesmo, para fugir também um pouco do risco Brasil, cara, você tem plataforma em português, tudo bonitinho. Cara, não faz sentido você não investir. Então, eu acho que o brasileiro saiu do corner um pouquinho, que a gente só apanhava, e agora você consegue dar uns soquinhos também, que é, já que o dólar vai subir ou pode subir, como é que eu me posiciono aqui para tentar ganhar um dinheiro? Então, ter parte do patrimônio lá fora vai te ajudar a ganhar. Então, o dólar tá subindo, que merda a gasolina vai subir? Não, tudo bem, que merda que a gasolina vai subir, mas eu também tô ganhando desse lado aqui. Isso dá para você fazer imediatamente, né? Então, tem esse lado muito positivo, né, Bruno?